Olá, povo de Deus! Como vai você? Espero que você esteja muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nara Freitas e olha, o tema de hoje é um pouquinho polêmico. Hoje a gente vai falar sobre o jovem rico e o tema é o que precisa ainda arrancar do seu coraçãozinho. Vamos lá? Vamos ler o texto no livro de Marcos 10, versículo 21. Vamos? Pegue aí a sua Bíblia e vamos meditar. 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Essa passagem do livro de Marcos 10 começa narrando que Jesus está andando por um caminho, e nesse caminho ele encontra com um jovem rico. E esse jovem rico diz: bom mestre, chama ele de bom, e pergunta: o que eu posso fazer para eu estar herdando a vida eterna? Jesus prontamente fala: olha, bom só tem um, que é Deus que está nos céus. Ou seja, ele era o próprio Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. E mesmo assim ele não se coloca nessa condição de bom. Já tem um apontamento aqui que grita para mim. Se ele não se sente bom, que dirá nós, que nós não temos a essência nós temos de Cristo, mas nós não somos 100% Deus. E Jesus sendo, ele não se considerou bom. Então, se ele não se considera, eu e você também não podemos em hipótese alguma, porque nós não somos bons. E ele continua: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai falar para ele: olha, obedece teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. E aí ele quer saber: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: olha, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus começa a falar os 10 mandamentos para ele. Então, aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não pode fazer. E ele estava muito seguro de se falar: isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Então ele estava em paz consigo mesmo, porque ele fazia coisas boas, coisas coerentes de acordo com a palavra. Então ele estava bem. E aí Jesus olha para ele, a palavra vai dizer que Jesus o amou. E Jesus vai olhar para ele e diz para ele o seguinte: olha, ainda falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E depois vem e segue-me. E ali nesse momento que ele ouviu essas palavras, ele se entristeceu muito, porque ele tinha muitas propriedades. E tu sabe de uma coisa? Jesus chega sempre naquele ponto onde ninguém chega, onde ninguém vê, onde ninguém sabe. E as riquezas estavam no coração dele, porque senão Jesus não teria o pedido. E não somente riquezas, mas tem pessoas que colocam o seu próprio marido acima de tudo, coloca o seu próprio filho acima de tudo, coloca o dinheiro, coloca as riquezas acima de tudo. E não é isso que o Pai quer para ti. O Senhor quer que a gente o coloque acima de tudo. E as demais coisas vêm depois, mas Deus sempre em primeiro lugar. Então as riquezas, eu vejo nessa passagem que era algo que estava tomando o coração dele. A própria palavra vai dizer que ele se entristeceu muito, porque ele tinha muitas propriedades. E foi-se. E Jesus vai falar o seguinte: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque muitas das vezes não, sempre, as pessoas ficam apegadas ao dinheiro, achando que o dinheiro pode fazer tudo. E o dinheiro pode fazer quase tudo, menos te dar a salvação, menos te dar a saúde. Tem muita gente que tem dinheiro e está no hospital, é dependente de remédio, até mesmo para dormir, remédio controlado, é dependente de alguma substância química, e o dinheiro não pode salvar ela disso. O dinheiro pode proporcionar que ela tenha conforto num hospital bom, com médicos bons, melhores, mais preparados, mais capacitados, especialistas, mas o dinheiro não pode tirar a enfermidade do corpo dessa pessoa. Então o dinheiro não é tudo, o dinheiro não traz paz. Ainda que tu compre muitas coisas, ainda que tu possa viajar pelo mundo inteiro, a paz só Jesus pode dar. Coisas materiais, coisas que são tangíveis, elas não podem preencher um lugar que só Deus pode preencher, que só cabe o nosso Deus.
Então, as coisas terrenas, essa passagem deixa muito claro para mim que as coisas que são superficiais, coisas que são tangíveis, elas são boas, mas elas não são tudo. E depois de Jesus falar isso, os discípulos vão ficar meio assim, ué, tá, e como que as pessoas podem se salvar? Como nós podemos herdar a vida eterna? E Jesus fala uma coisa que eu achei muito linda. Ele diz o seguinte: bem, para o homem isso é impossível, mas para Deus, para Ele, nada é impossível. Porque nós somos errantes, nós erramos o tempo todo. Você lembra quando lá no começo da passagem, o jovem rico chama ele de bom? E ele fala, bom eu? Não. Bom é só Deus que está nos céus. Porque a partir do momento que a gente está em carne, que a gente está em matéria, a gente não consegue ser bom. A própria Bíblia vai dizer no livro de Romanos 8, não me lembro o versículo agora, mas diz o seguinte, que a carne, ela não consegue se sujeitar à lei do Espírito, que é a lei de Deus. Então, a partir do momento que você vive mediante a sua carne, você está errando frequentemente, digamos assim. Porque a carne, ela é impulsiva, ela é egoísta, é a carne, né? E o Espírito não, o Espírito ele é manso, ele é calmo, ele é aquele que traz ordem ao ambiente. Então é bem diferente a carne do Espírito. E por isso que enquanto a gente estiver na carne, a gente não pode ser bom por completo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos salva, Ele nos guarda, Ele nos livra do mal. E é Ele que pega pelas nossas mãos e nos ajuda a caminhar. Nós não somos perfeitos e enquanto a gente estiver nessa terra, a gente nunca vai entrar nesse lugar de perfeição. Mas Deus é aquele que aperfeiçoa os nossos passos para que a gente venha sempre andar em concordância com a vontade e o querer dele. E Jesus termina falando assim, olha, todos aqueles que largarem pai, mãe, filhos, irmãos, por amor a mim, esse já tem o seu lugarzinho lá, reservado no céu que eu preparei para vós. Então, olha, não se preocupa não, porque muitos derradeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Porque tem muita gente que já está nesse caminho, como um jovem rico, conhece a palavra, segue os 10 mandamentos, mas tem uma coisinha ainda, sabe, guardada no seu coração, que não pode ser guardada, que não pode ser levada para os céus, e precisa deixar na terra, precisa ser resolvida aqui mesmo. E essas pessoas, se não abandonarem, como o jovem rico, ele se entristeceu e foi-se. Obviamente, ele não resolveu essa questão. A questão só é resolvida quando você larga tudo, abandona tudo e segue Jesus. Enquanto você não larga tudo e não segue a Jesus, a sua vida nos céus, a sua salvação, ela fica comprometida. Mas eu quero, nesse vídeo, trazer clareza, que o Espírito Santo de Deus possa trazer muita clareza e entendimento para ti, para que você consiga olhar para dentro de si mesma e ver naquilo que você está precisando deixar, sabe? Deixar de lado, não abandonar, mas, digamos assim, colocar em segundo lugar, que Deus possa preencher o primeiro lugar do seu coração, da sua vida. E olha, com Ele em primeiro lugar na sua vida, tudo vai bem. Todas as áreas da sua vida vai bem, porque Ele é aquele que cuida, aquele que zela, é aquele que vai pelejar por ti. Então, nesse vídeo, eu desejo muito que você venha ter entendimento suficiente para abandonar tudo aquilo que possa comprometer a tua salvação. Amém? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se esse vídeo falou contigo, já te abençoou, peço que você compartilhe com um amigo. Deixa seu like também que me ajuda. E coloca aí nos comentários, esse vídeo é coerente para ti? Faz sentido para ti? Não faz sentido para ti? Coloca aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.